Excelência, boa tarde. Primeiramente, agradecendo a deferência, Vossa Excelência ter permitido o adiantamento do julgamento. Pela parte do Juscelino, eu creio que eu devo utilizar o tempo regimental integral. Ok, eu pergunto à doutora Daniele e ao doutor Henrique, que representam os outros apelantes, né? São três, se dividiriam o tempo regimental para adiantarmos os trabalhos? Sim, se a doutora Pamplona permitir, eu fico com o final, caso sobre algum tempo para mim, posso estar dividindo, doutora. Deixa o seu cargo. Tá certo. Eu vou procurar, então, usar a metade do tempo. Muito obrigado, então, agradeço aos senhores. Vamos iniciar pelo doutor Jean, então, o apelante é Juscelino. O doutor Jean pode fazer uso do tempo regimental, doutor. Excelência, me comprometo, primeiramente, boa tarde a todos, me comprometo a tentar ser breve e encerrar aqui um pouquinho antes. Aproveitem seja, Excelência, para cumprimentá-lo, tá? Cumprimentá-lo, o desembargador Abraham Lincoln Calixto, presidente desta colenda Câmara. Meus cumprimentos também à excelentíssima senhora doutora desembargadora relatora, Maria Aparecida Blanco de Lima, em nome da qual, Excelência, estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores ora presentes. Cumprimento também o representante do Ministério Público presente nesta sessão, aos colegas advogados, em especial a doutora Daniela e o doutor Henrique, e a todos os servidores do Judiciário que muito bem representam o Poder Judiciário e auxiliam nessas sessões. Sem mais delongas, Excelências, em cumprimento ao tempo regimental que me foi concedido, ainda na certeza que Vossas Excelências possuem aprofundado conhecimento sobre o recurso em tela, farei alguns apontamentos aqui, principalmente esperando que sejam eficazes para colocar luz aqui sobre as teses defendidas pelo apelante Juscelino. Excelências, o desejo do senhor Juscelino, ora apelante, é que esta colenda Câmara acolha a sua pretensão recursal, primeiramente no mérito, com a finalidade de cassar a sentença de piso para reconhecer a nulidade do Decreto Municipal 22.297 de 2019, de lavra do prefeito municipal da cidade de Guaratuba, porque foi demitido, né, com fundamento no artigo 211, anotem bem, incisos 5º, 4º, 5º, 12 e 13 da Lei Municipal de Regência ao tema, por supostamente ter, conjuntamente com os demais apelantes e outros que foram processados em processos administrativos correlatos, né, terem utilizado o sistema de vídeo monitoramento do município para captação de imagens indevidas. Começo minha sustentação oral fazendo uma forma invertida, analisando o que foi acostado por último nos autos, na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil, atribuído como prova nova, que está no movimento 58 deste recurso, sublinhando o apelante que ele somente teve acesso a esses documentos novos após o proferimento de uma nova sentença pela mesma juíza de primeiro grau, por fatos análogos ao tratado neste recurso, nos autos 2364 de 2021, no qual servidores públicos que laboravam no mesmo departamento foram demitidos, e essa sentença cassou o decreto municipal de demissão. E o apelante teve acesso a uma gravação da sessão de oitiva de testemunhas desse PAD, o PAD em voga, uma espécie de uma gravação de segurança feita por um representante do município, caso falhasse o sistema principal, e esta gravação apareceu nos autos neste processo, que tramitou também no município, na comarca de Guaratuba, obtida através de uma solicitação do Sindicato dos Servidores Municipais. Este áudio é estarrecedor. Constam mais de 2 horas de conversas entre membros da Comissão de Processo Disciplinar, um verdadeiro bate-papo, né, que captou todas as conversas e revelou os bastidores do processo disciplinar à hora questionado. As falas gravadas demonstram ter havido a claríssima manipulação de informações, manipulação de dados, interferência de pessoas estranhas à comissão disciplinar, inclusive os funcionários públicos que compunham a comissão relataram manipulações políticas alavancadas por um receio do gestor público da reação da mídia aos fatos tratados no PAD. Ainda, Excelências, revela e desvela que membros da comissão mantinham amizade íntima e inimizade pessoal com os investigados na ocasião. A sobredita gravação, que só veio aos autos em grau de recurso neste tribunal, comprova que o processo administrativo foi manipulado e ele foi capitaneado por servidores que não gozavam de imparcialidade e impessoalidade, numa clara violação ao princípio do devido processo legal.
Os membros da comissão afirmaram textualmente, em reproduções que nós trouxemos aos autos, que outros servidores públicos tiveram condutas idênticas apuradas no PAD. Contudo, os apelantes e mais 3 servidores foram escolhidos, pensados para responderem estes processos e serem demitidos. Um membro da comissão chega a dizer, Excelência, que era injusto o afastamento inicial de 2 servidores em detrimento dos demais. A servidora Tânia Malinowski, membro da comissão de PAD, afirma que estavam sorteando nomes para serem processados. Os membros da comissão deixaram claro que a atuação estava direcionada para alguns servidores. Tá? Como disse a membro da comissão, nós sorteamos quem nós iríamos processar. Ficou comprovado, Excelência, e a doutora Daniele vai adentrar esse tema com mais propriedade, a participação do controlador estranho, interno do município, um membro estranho à comissão. Ele declara nas gravações que participou ativamente na elaboração do relatório de sindicância que redundou no PAD e na demissão posterior. A interferência externa do controlador, um membro estranho, é uma conduta que desatende decisões e precedentes desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça, e precedentes e indicações, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Tribunal de Contas da União. Os membros da comissão afirmaram existir pressões externas para a punição, inclusive políticas, deixando evidente que havia pressão para punir os servidores independentemente de culpa. E pior, Excelência, sem individualização de condutas. Até hoje, eles não sabem pelo que foram acusados. Foram juntados nos autos vídeos, não há indicação de quem são os autores da captação desses vídeos. Só para elucidar, Excelências, a gravidade das provas novas, um membro da comissão chamado Robson Pinheiro disse aos amigos da lei, aos inimigos rigores da lei. A prova nova anunciada sequer foi apreciada nesses autos porque não deu tempo. Essa prova foi emprestada de outra ação civil, na qual foi julgada procedente, inclusive determinando a cassação do decreto municipal e reintegrando os demais servidores acusados também dos mesmos fatos, só que não deu tempo desta prova ser juntada neste processo, somente vindo ao conhecimento dos apelantes, já em grau recursal, quando veio à tona esta prova. Portanto, um dos grandes motivos desse recurso é o indeferimento, talvez o principal, da negativa de produção de provas e do julgamento antecipado da lide. Nos autos onde a prova nova surgiu, a juíza sequer chegou a valorá-la. Essas provas não passaram por uma necessária perícia. Diante até da clareza do que havia naquela ação, a juíza anula o processo disciplinar que demitiu outros 3 servidores, entendendo que sequer precisava periciar esse áudio que nós juntamos posteriormente aqui, porque era completamente injusto e desproporcional à punição aos servidores. Neste exato ponto, Excelências, que se demonstra a necessidade de apreciação dessa prova nova, por certamente alterará os rumos desse recurso para, no mínimo, anular a sentença de priso para que esta prova seja enfrentada pelo juiz de primeiro grau. É importante frisar que uma das principais teses recursais do apelante e dos demais é a nulidade da sentença de primeiro grau diante desse julgamento precipitado que foi feito de forma antecipada, que resultou no indeferimento da produção de prova das partes. Agora, com essas provas novas, se avulta ainda mais a nulidade da sentença, pois os áudios e demais documentos que acompanham essa prova nova, inclusive uma ata notarial feita pelo Sindicato dos Servidores, reafirmam que não poderia ter havido o julgamento da presente ação no estado que ela se encontrava, sem a realização da produção da prova requerida pelas partes. Não consta na sentença de piso qualquer fundamento em base à negativa da produção de prova. Demonstra com clareza solar que a causa não estava pronta para ser julgada no estado que se encontrava. Aqui se invoca o direito de prestação jurisdicional como um direito fundamental, garantido pelo artigo 5º em 35 da Constituição Federal, bem como é uma obrigação indeclinável do magistrado fundamentar suas decisões na forma do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E invoco também como violado o artigo 11 do Código de Processo Civil, que diz que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as decisões, sob pena de nulidade. Ademais, a sentença de piso também, Excelências, viola o disposto no parágrafo 1º do 489 do Código de Processo Civil, pois não justificou de forma plausível a opção pelo julgamento antecipado. Quando as partes clamavam, Excelências, a produção de provas, nós precisávamos enfrentar qual era a acusação. Até hoje não se sabe de quem são os vídeos
de um sistema de que existe mais de 100 câmeras de segurança, nós não sabemos quem produziu quais vídeos. E se esses vídeos são, por exemplo, captados de forma automática pelo sistema de monitoramento do município. E pergunto por que a pressa para julgar sem permitir a instrução probatória? A nulidade da sentença de pisos, excelência, é patente, e que evidenciado, inclusive, que o julgamento monocrático foi também citra petita, pois não houve análise da amplitude do que envolve o pedido inicial, também do pedido de provas que foi negado pelo julgamento antecipado, bem como, né, tudo isso estava baseado na necessidade, na finalidade de elucidar e comprovar se a pena de demissão era cabível ou não. A causa, repito, não estava em condições de ser julgada, não estava, portanto, madura. Destaque-se, em relação ao recorrente, por exemplo, o apelante Juscelino, importa esclarecer que em 2 vídeos que foram juntados nos autos, movimento 25.32 e 25.33, apenas comprovam que ele estava captando imagens de via pública ou na praia e não nenhuma imagem individual de alguma pessoa, nenhuma imagem indevida. As demais imagens juntadas no PAD são atribuídas a todos, como se todas elas tivessem sido realizadas por todos ao mesmo tempo. Isso é impossível, inclusive, pelo sistema de vídeo monitoramento. Não restou esclarecido em relação ao apelante Juscelino, bem como aos demais apelantes, quais dias, quais horários, qual o suposto direcionamento da câmera, se realmente houve uma ação dele ou existia uma prévia programação das câmeras, se essa programação podia ser alterada ou modificada. Em momento algum, excelências, foi oportunizado ao apelante ou aos agentes públicos serem ouvidos em juízo, para que nós pudéssemos confrontar as imagens do PAD com aquelas captadas por um outro sistema de segurança que filma os servidores que estão trabalhando no centro operacional, para saber se aquelas imagens que foram retiradas do sistema condizem com as imagens das pessoas que estavam sentados na central de controle e se foram eles que captaram aquelas mensagens. De acordo com o artigo 355, inciso 1º do Código de Processo Civil, pode o juiz conhecer diretamente do pedido, proferir sentença quando a questão for meramente uma questão de mérito, uma questão unicamente de direito, tá? Ou sendo de direito de fato, não houver necessidade de produzir provas. Todavia, excelência, a sustentação das teses são antagônicas, verifica-se a imprescindibilidade da dilação probatória para estimar a verdade real sobre a causa. Nós não sabemos até hoje pelo que o apelante ou os apelantes foram acusados de forma individual. Mostra-se imprescindível a produção de provas, sob pena de violação fatal aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É imperioso que se acolha a preliminar recursal de nulidade da sentença de primeiro grau, consequentemente devolvendo ao juiz de primeiro grau o caso para devida instrução. Esta prova nova que Vossa Excelência tiveram acesso ao movimento 58 não é de conhecimento do juiz de origem. Nós descobrimos essa prova nova numa sentença de um outro processo, tratado posteriormente, que a sentença foi procedente a favor dos interesses dos servidores demitidos. Não se esgota aqui, excelência, as patologias do caso vertente. Foi comprovado, por exemplo, no caso do apelante Juscelino, que teve a sua conduta delimitada no PAD pela portaria 11.320 como violadora do artigo 211, inciso 4º. Excelências, o ato demissório do prefeito se sustentou no artigo 211, inciso 4º, 5º, 12 e 13. Ou seja, ele foi demitido de forma ilegal, abusiva, numa clara violação ao princípio da correlação. Ele foi acusado de ter violado um dispositivo da lei municipal, o inciso 4º, e foi demitido por 4 dispositivos diferentes. A decisão proferida por prefeito está baseada num relatório de uma comissão de PAD que tem clara pessoalidade, violação do princípio da imparcialidade, com participação de membro estranho, e destoa dos fatos capitulados na portaria inaugural do PAD. O apelante, né, foi punido com a pena capital por infrações diversas para a qual foi indiciado e se defendeu. E não teve o direito de produzir provas em juízo para combater, né, esta demissão ilegal. Importante destacar e repisar, excelência. Foi instaurado para apurar a autoria, não foi, tá, instaurado de forma correta para identificar quem captou as imagens indevidas. Quem foi dos servidores, dos inúmeros servidores, que captou imagens, por exemplo, de mulheres, imagens em locais privados. Até hoje eles não sabem se essas imagens a quem pertencem, não houve um cruzamento dessas informações.
Não constam nos autos uma imagem sequer, de forma individualizada, que aponte, por exemplo, que o apelante Juscelino tenha captado as malfadadas imagens. Observa-se que todos eles foram julgados, no caso, os 3 apelantes, e penalizados como se eles tivessem cometido a mesma infração administrativa, como se todas as imagens tivessem sido captadas por todos eles ao mesmo tempo. Isso é falso. Isso não é verdadeiro, isso é uma falsa premissa. Existe um sistema de monitoramento que grava o funcionário trabalhando dentro do setor de vigilância. Doutor Jean, um minuto para a conclusão, por favor. Finalizando. Então, em razão do exposto, excelências, eu pugno pelo provimento deste recurso para o fim principal de reformar a sentença de piso, consequentemente anulando a decisão administrativa que gerou a injusta demissão, ou alternativamente, que se trata talvez da tese principal, pelo acolhimento da tese de nulidade da sentença de piso, determinando o retorno dos autos a juízo de primeiro grau para a devida instrução probatória. Então, já finalizando, agradeço a atenção dos excelentíssimos senhores desembargadores, ocasião, excelências, que devolvo a palavra ao desembargador-presidente e agradeço pela atenção e principalmente pela deferência e o adiantamento do julgamento do nosso recurso. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Jean. Continue em discussão.